Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo sobre o nosso conteúdo de fé a partir do breve catecismo de Westminster. Hoje nós vamos refletir sobre a questão abordada na pergunta de número 37 do breve catecismo de Westminster, que toca em um assunto por vezes negligenciado. Eu já ouvi algumas pessoas comentando que este é um dos temas que tem sido pouco falado. E confesso que no início da minha vida cristã tinha uma abordagem um tanto quanto romanceada a esse respeito, que diz respeito às expectativas cristãs com relação à morte. A pergunta número 37 diz assim: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? Essa pergunta não deveria ser olhada com uma maneira estranha, embora nós percebamos que o tema da morte se torna um tabu nesta nossa sociedade contemporânea. Estes dias que temos vivido de pandemia, com tantas pessoas sendo acometidas com este vírus da Covid-19, desenvolvendo esta enfermidade, tem nos trazido à tona este assunto por vezes evitado, que é o tema da morte, da enfermidade e o risco da morte. Contudo, a morte faz parte do ciclo da vida depois da entrada do pecado. A Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, falou que ele poderia comer de todas as árvores que havia no jardim, mas que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comesse, certamente morreria. A morte vem como consequência do pecado, é tanto que a Escritura Sagrada chama a morte do salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas a verdade é que, à exceção da geração que estará viva quando o Senhor Jesus voltar, todos nós enfrentaremos a morte. E não é sábio evitarmos refletir sobre este assunto e refletir sobre quão preparados estamos para esta realidade. Este momento que temos vivido colocou o tema diante de todos nós. E certamente há sabedoria em pensarmos o que a fé cristã nos diz a este respeito. Como cristãos, nós temos uma segurança diante da morte. Porque a morte, como nós a conhecemos, a separação entre o corpo e a alma, para o cristão significa uma promoção para a presença gloriosa do Senhor. Veja como a palavra de Deus nos diz isso. O Senhor Jesus, quando estava crucificado, antes de sua morte, se dirige àquele ladrão que, arrependido, apela a ele em fé, dizendo, conforme registra o Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 43, o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqueles que creem em Cristo, à semelhança daquele ladrão, que mesmo tendo sido um pecador, havendo sincero arrependimento e confiança verdadeira em Cristo Jesus, experimentam da parte de Cristo a segurança, a certeza deste encontro com o Senhor imediato, a promoção para o paraíso e para a gloriosa comunhão com Deus. Veja que ainda no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 23, nós lemos: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro, que desfrutou da graça, do perdão, imediatamente após a sua morte, se encontra com os santos glorificados, no caso aqui ao lado de Abraão. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, nós lemos as seguintes palavras: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha certeza de que, como cristão, após a sua partida, ele estaria com Cristo na glória celestial. E esta certeza, que é essencial à fé cristã, é uma certeza gloriosa. Exatamente porque nós sabemos, de acordo com a Escritura Sagrada, que estar com Cristo é uma realidade absolutamente e infinitamente superior e melhor do que a melhor circunstância que vivemos na vida. Isso nos leva a refletir se de fato a nossa geração não está acostumada demais com os prazeres terrenos, com as bênçãos até que Deus nos dá aqui em vida, ao ponto de termos ofuscado este elemento tão importante da nossa fé, que é a certeza da glória junto à presença do Senhor.
Quando Paulo escreve a esse respeito na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8, ele nos diz o seguinte: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. O Senhor, ressuscitado, está nos céus. Nós estamos fisicamente ausentes dele. Porém, diz o texto, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A maturidade da fé nos leva a ansiar pela presença do Senhor, para ir à presença gloriosa de Deus. Como eu falei no início da minha jornada de fé, eu imaginava que esse anseio era uma espécie de anseio romântico, um sentimento puro e mais elevado. Hoje, depois de alguns quilômetros andados na fé cristã, eu percebo que é simultaneamente reflexo do amadurecimento, da presença de Deus, de quem Deus é, de sua gloriosa manifestação, mas também um sentimento menos encantado com esta vida presente. Aqui enfrentamos lutas e dores, e também um desejo de alívio de todos os efeitos que o pecado nos traz. Paulo escreve ainda em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, o seguinte: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. É esta a certeza de que na volta de Cristo aqueles que morreram serão ressuscitados para estarem para sempre com o Senhor. Em Romanos 8, 23 nós lemos: e não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E, novamente, a certeza de que estaremos na presença do Senhor glorificados. Olha como o breve catecismo responde a esta questão. As almas dos crentes, na hora da morte, são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E seus corpos, estando unidos a Cristo, descansam na sepultura até a ressurreição. É isto que aguardamos. Na morte seremos absolutamente aperfeiçoados, glorificados. Será removido todo o pecado, seremos santificados completamente. E imediatamente estaremos na glória celestial com Cristo. Enquanto que o corpo, unido misticamente a Cristo, descansará na sepultura, aguardando a volta do Senhor e a ressurreição. Que Deus nos ajude a aguardarmos a sua presença com expectativa e fé. Oremos. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela esperança bendita do retorno do teu Filho, a certeza de que ele virá para resgatar os que são seus e que ao morrermos na fé, nós que somos teus entraremos na tua presença gloriosa. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.